Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do apagão diplomático brasileiro, né? Vocês sabem, o governo Lula não conversa com Trump. Há um entendimento entre os diplomatas brasileiros que seria o ideal o Lula ligar para o Trump. Procura ele falar com o Trump, Lula. Liga para ele lá para tentar destravar alguma negociação. O Lula resiste. O que eu acho mais engraçado é a imprensa que continua tratando isso como um erro do Lula. Não, ô Estadão, isso não é um erro do Lula, isso é de propósito. O Lula quer jogar o Brasil contra os Estados Unidos. E só vocês da isentosfera, com essa cabeça de merda que vocês têm, que não percebem ainda que esse é o plano do Lula, é jogar o Brasil contra os Estados Unidos para ter uma catástrofe econômica no Brasil e ele justificar alguma ação absurda de prender todo mundo que for da oposição, prender Eduardo Bolsonaro, prender Tarcísio, prender todo mundo e ganhar a eleição do ano que vem por WO. É isso que é o plano do Lula, está mais do que claro. O Lula nunca gostou do mundo civilizado, do Ocidente, do capitalismo. Ele gosta do socialismo, ele gosta de ditadura. O Lula sempre gostou de ditadura. Só na cabeça de vocês, idiotas da isentosfera, é que Lula é um democrata. Lula nunca foi, nunca será um democrata. Lula é um protótipo de Hugo Chávez. O que ele quer é a solução Hugo Chávez, a solução Venezuela. Aí fica os jornais aqui falando, não, que o Lula está errando. Não, ele não está errando, não. Ele está indo exatamente no lugar que ele quer. E olha só, aqui ó, ele reuniu os líderes dos BRICS para discutir uma resposta ao tarifaço do ZEUA. O Lula, até os Estados Unidos, até o Putin está negociando com os Estados Unidos. Todo mundo negocia com os Estados Unidos. O Lula não. O Lula reúne os BRICS para responder aos Estados Unidos, para bater nos Estados Unidos. O Lula quer o Brasil na merda. Ele está buscando a ruína econômica brasileira. Essa notícia foi sugerida por O Brasil é dos Chineses, C# descentralizado e distribuído, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Estadão fala aqui que, olha só, da crise com os Estados Unidos, o Brasil falta Estado e sobra palanque. A audiência pública em Washington sobre supostas práticas desleais do Brasil expôs de forma gritante esse vácuo. O contraste não podia ser mais simbólico. Empresários brasileiros, sem ter a retaguarda de uma embaixada inepta, defendiam sozinhos seus interesses diante de um inquérito que pode justificar novas tarifas já em 2025. A principal figura diplomática do país, o Celso Amorim, celebrava um convescote autoritário em Paris, né? O Celso Amorim foi lá naquele desfile dos ditadores lá em Paris, lá do CRINC, né? O grupo, o eixo do mal que é contra o Ocidente, né? O Celso Amorim estava lá. Não estava em Washington resolvendo nenhum problema. O Lula podia ligar para o Trump, né? Resolveria o problema? Eu acho que não. Todo mundo sabe que o Trump faz questão de que seja resolvido a questão do Bolsonaro aqui no Brasil. Mas não custava nada o Lula ligar, demonstrar que quer negociar alguma coisa, né? Buscar alguma negociação. Mas não, o Lula não vai ligar para o Trump, não quer ligar para o Trump, né? Aqui, ó. O Trump fez o país alvo preferencial de sua cruzada protecionista ideológica. Misturou demandas comerciais com chantagens políticas inaceitáveis. Né? O que não é coisa nenhuma. Ele colocou demandas comerciais com a exigência de que o Brasil volte à democracia, abandone essa perseguição absurda à direita. Né? Mas nada disso justifica a omissão deliberada do Lula. Ao contrário, diante de um quadro tão crítico, o governo tinha opções de agir, mas, na melhor das hipóteses, cruza os braços e, na pior, gesticula e vocifera provocações gratuitas contra os Estados Unidos. De novo, tá o pessoal aqui da Faria Lima, isentosfera da mídia brasileira, achando que o Lula está errando. Não que o Lula está errando, o Lula não está errando. O Lula está fazendo exatamente o que ele quer. Ele quer jogar o Brasil num buraco para culpar o Trump, para dizer, olha, tá vendo? Estamos nesse buraco por causa do Trump. E agora eu vou punir todo mundo que foi a favor do Trump aqui, todo mundo que participou de protesto, de manifestação, todo mundo que teve alguma coisa a ver com o Bolsonaro, vai ser agora traidor da pátria e vai ser proibido e vai ser preso e não sei mais o que. O apagão diplomático não é acidente, é escolha. O Lula evita abrir canais de alto nível porque avalia que o confronto lhe rende dividendos. Exato, mas o pior não é isso. Esses dividendos agora são pequenos. Não é por isso. O efeito Canadá já foi, já não acontece mais. O que o pessoal não percebe é que o dividendo que o Lula está querendo colher disso daqui é o Brasil quebrando em 2026. Ele sabe que perde a eleição em 2026. O que ele espera é um confronto aberto com os Estados Unidos agora para conseguir botar medidas absurdas, acabar com a oposição em 2026 e assim conseguir a reeleição por lá. É a única alternativa, né?
prefere discursos patrioteiros a negociações discretas, prefere bonés que exaltam a soberania brasileira a ter um trabalho verdadeiro de relações públicas em Washington. O cálculo é eleitoral, evocar o Brasil sitiado pelo neofascismo, inflamar a retórica da defesa da pátria em 2026. É uma perversão dupla. O pessoal que fez o L lá em 2022 jogou a gente nessa. Todo mundo avisou. Vamos em caminho à Venezuela. E é lógico, estamos nesse caminho agora, né? Aqui, ó, a diplomacia brasileira quer que o Lula dê um telefonema ao Trump. Aqui, ó, deveria falar com o presidente dos Estados Unidos por telefone sobre o tarifaço. Já disseram isso ao presidente. Ele resiste à ideia. Resiste à ideia não, ele não vai fazer isso. Ele não entende isso como interesse do Brasil. Ao contrário, o que ele faz? Ele liga para os BRICS. Reuniu o pessoal dos BRICS numa reunião telefônica para fazer uma resposta conjunta aos Estados Unidos sobre as tarifas, né? O que ele não percebe é que tá todo mundo já negociando com os Estados Unidos, e olha só, e os BRICS, o CRINC pelo menos, né, a China, Rússia, Índia e Coreia do Norte, já foram colocados pelo Trump como o lado de lá. O Trump já não está mais tão interessado em negociar com esse pessoal, não. Mas o Brasil insiste em ir para o lado errado. O Lula quer os BRICS, ele quer brigar pelos BRICS mais do que os BRICS em si. A China já está negociando com os Estados Unidos, a Índia está negociando com os Estados Unidos, está todo mundo negociando com os Estados Unidos, até a Rússia está negociando com os Estados Unidos, mas o Brasil não. O Lula quer bater e coisa e tal, e não quer nem saber, e não vai discutir nada, e vai ficar no mundinho dele achando que isso vai trazer para ele a eleição em 2026, né? É uma coisa muito ruim. Não porque eu acho que esse plano do Lula vai funcionar, eu já expliquei para vocês que eu acho que não vai funcionar. Por mais que o Lula queira isso, por mais que o Alexandre de Moraes queiram isso, eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula e o Alexandre de Moraes querem a desgraça do Brasil para que eles continuem no poder. Em 2026 eu não acredito que eles tenham força política suficiente para dar o golpe que eles estão pretendendo agora, né? Então, eu acho que o Lula vai perder de qualquer forma. Mas o problema é que ele está certo, ele acha que essa é a melhor jogada que ele tem para 2026. Então ele vai jogar o Brasil no buraco para tentar isso em 2026, para tentar sair como ganhador lá na frente. E nesse meio tempo, o Brasil vai para o buraco. Vai para o buraco em vários sentidos. Vai no buraco primeiro porque perde oportunidades de reforçar laços com países verdadeiramente democráticos, Estados Unidos, Europa e outros, e reforça os seus laços com países que são puramente imperialistas. A China não tem amor nenhum pelo Brasil, meu amigo. A China quer mesmo imperialismo aqui, é roubar. Aqui, ó, o que o pessoal coloca nessa matéria aqui, ó, o Brasil é dos chineses. É isso daí, o Lula fica com esse papo de que o Brasil é dos brasileiros e coisa e tal, mas na prática o que ele está fazendo é colocando o Brasil sentado no colo da China, né? E o risco que se tem nesse caso é justamente que o governo brasileiro, nesse afã todo de brigar com os Estados Unidos, de se contrapor aos Estados Unidos, acaba fazendo negócios ruins com a China, né? O caso da mineradora que foi vendida para os chineses é o caso clássico. Haviam propostas maiores que não eram da China. Né? A Turquia fez propostas maiores, mas o Lula queria agradar a China, quis vender para a China, porque a Turquia não é tão amiga assim, não está tão alinhada com esse bloco das ditaduras assim, embora também não seja grandes coisas. O Erdogan também é um outro ditador lá também, né? Se o Brasil tivesse tomando essas decisões de forma pensada, visando o futuro, ok, mas não, é tudo coisa de curto prazo. O que o Lula quer é resultado rápido, é poder bater no Trump mais porque ele acha que vai vir um efeito Canadá ou porque ele acha que vai conseguir quebrar a economia brasileira em 2026 e assim se reeleger, né? Mas a verdade é que é isso que a gente está conseguindo. Um monte de negócio de merda com a China, um monte de contrato caracu com a China e que não vai ajudar em nada. No final, o telefonema do Lula para os BRICS rendeu uma crítica ao protecionismo. Não, os BRICS falaram que recusamos o protecionismo, rejeitamos o protecionismo. Caramba, que rejeita o protecionismo? O caramba, o Brasil é o país mais protecionista do mundo, bota um monte de tarifa para qualquer coisa que entra aqui no Brasil. O Brasil é super protecionista, então nunca que o Brasil rejeita o protecionismo. Eles estão querendo criticar os Estados Unidos, mas vai ficar só nisso, só crítica. Ou seja, mais uma vez o Lula conseguiu criticar o Trump. Nada de concreto, nenhuma melhora para o Brasil, nenhuma melhora para a economia brasileira, só melhora, eventualmente, o prospecto do Lula conseguir dar o golpe dele aqui no Brasil. Isso vai jogar o Brasil numa crise econômica enorme, vai piorar muito a situação aqui e, no final das contas, o Lula nem vai conseguir se reeleger. Agora, eu digo para vocês o seguinte, eu acho que ele não vai conseguir se reeleger. Se acontecer do Lula quebrar o Brasil, conseguir dar esse plano e conseguir se reeleger em 2026, meu amigo, salve-se quem puder. Já era. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.